A coisa é séria, Doma. Super. Lama, o objetivo da gente estar hoje aqui, Uhum, batendo esse papo, sim. é trazer para as pessoas, de um modo geral, praticantes do yoga do riso ou não, e para a sanga, para as sangas de um modo geral, Uhum, um pouco mais de conhecimento sobre o riso como uma ferramenta espiritual. uhum, Porque a gente está muito habituado a rir quando sente graça de alguma coisa, a gente olha muito também para a questão ética do riso quando a gente fala de bullying, mas a gente não sabe, a maioria das pessoas não sabem, que o riso vem sendo estudado ao longo dos séculos por pessoas como Aristóteles, Bergson, Freud, uma série de filósofos e psicólogos uhum, que percebem que o riso tem uma importância extra no rol das emoções, uhum, tá? E por que a sanga? Por que que eu primeiramente porque é uma prática que eu tenho um pouco mais de intimidade, embora eu não tenha me aprofundado em religião ou filosofia nenhuma. uhum, E por perceber que a meditação, às vezes, ela é vista de uma maneira tão séria que acaba prejudicando o próprio interesse do praticante, uhum, entendeu? Então, eu gostaria de trazer uma linguagem comum entre o riso e alguns conceitos do Dharma, uhum, para que as pessoas pudessem perceber, ué, eu não preciso parar de rir ou sorrir para ser um praticante sério. Pelo contrário, uhum, aí é que está a questão. Pelo contrário, eu uhum, devo rir mesmo como um treinamento uhum, da minha prática. Se a gente tem as acumulações, uhum. então a gente deveria acumular também riso, entendeu? É. É, é um conceito é um conceito do budismo de que todos desejam a felicidade e se afastar do sofrimento. Uhum. Pois é, o riso é um caminho para a felicidade e ele ajuda a diminuir o sofrimento. E quando eu falo sofrimento, não sei se as pessoas têm conhecimento, mas o riso, ele diminui a dor física, Uhum, uhum, entendeu? Então, mas dentro um pouquinho mais, tentando buscar o seu conhecimento, todos os seus estudos, eu gostaria de fazer algumas perguntas para ver o que, que o senhor pode me ajudar nesse sentido de trazer uma linguagem comum entre uhum. o budismo e o riso. Com certeza. Pode ter certeza que eu vou levar muita seriedade no que tu perguntar. Vou tomar com muita seriedade. Não, exatamente por isso que eu gostaria de ter feito com você essa entrevista, porque essa risada é contagiante, É. entendeu? Embora o riso já tenha essa característica, a sua é excepcionalmente contagiante. Uhum, Então, é uma oportunidade para a gente perceber o quanto isso traz uma união, o quanto isso traz alegria, bem-estar para os uhum, grupos, uhum. entendeu? Mas vamos entrar na parte séria da coisa, que é a parte ligada aos conceitos budistas, que eu vou tentar fazer um vínculo, e se o vínculo aparecer, ótimo. Se não, também a gente ri disso, porque a gente aqui não está obrigado a nada. Tá? Com certeza. Por exemplo, méritos e karma. É. Olha onde eu vou meter a colher. Uma vez que o riso promove saúde e socialização, Uhum, mas também pode causar opressão, submissão, uhum, doença e morte, por exemplo, quando você oprime uma pessoa através do riso, quando você pratica o bullying, quando você ri de algum infortúnio da pessoa, dependendo da circunstância e da condição emocional daquela pessoa, ela pode adoecer e vir fazer alguma coisa fatal consigo mesmo, tá? sim. E isso me parece que geraria bastante karma. A pergunta é: a gente pode usar intencionalmente o riso para gerar méritos? E o senhor acha que devemos conhecer os mecanismos do sorriso e do riso para evitar o karma, conforme o exemplo que eu dei agora? Uhum, E gerar mérito é no sentido do seguinte: um sorriso ele abre portas.
Sim, com E certeza. depende das portas que você queira abrir, Com e certeza. depende das portas que queira abrir, você está ajudando as pessoas. Uhum. Certeza. O que me vem à mente sobre isso é o que a gente encontra na própria prática indiana do budismo, nos Himalaias também, que é essa integração de corpo, emoções, energia e mente. Então, tem práticas que vão iniciar pela mente, outras práticas vão iniciar pela energia, por emoções, sentimentos, e outras práticas se iniciam pelo corpo, né? Então, no próprio budismo tibetano, a gente tem muitas práticas ligadas ao corpo, né? São as yogas, né? Como Tsalung, Chukur, uma entre as 6 yogas de Naropa, né? E, então, a gente tem essa tradição que vem desde a Índia no budismo tibetano, né? Uma tradição que vem tanto via mestres como Padmasambhava, como também mestres como Marpa, que chegou no Tibete, que era um discípulo de Naropa, né? Que trouxe os ensinamentos das várias yogas para o Tibete. E, então, me faz pensar assim que há portas para uma natureza mais leve, mais lúcida, mais apreciativa, que são pelo corpo. Então, gestos do corpo, né? Às vezes eu vejo tu comentar, e eu também já vi um amigo que me demonstrou um pouco do que seria um pedacinho da yoga do riso, né? E eu vi que havia algo sendo feito com o corpo ali, com o abdômen, né? Com a glote. Então tinha uma yoga física ali também, né? Não era só entrar num estado emocional, sentimental, mental, mas havia um movimento que vinha pelo corpo. Então, imagino que o corpo tem muitas portas, né? A gente pode pensar dessa forma. Na tradição do budismo himalaico, a gente não encontra na literatura e no treinamento propriamente uma yoga do riso a partir do corpo, né? Mas existe o riso como um resultado de yogas que trabalham com o corpo, com a energia e com a mente. A gente vê o riso surgindo, por exemplo, eh, os próprios Budas, né? Desde do fundador, o Buda Shakyamuni, há muitos outros Bodhisattvas, há muitos outros Budas, todos eles são representados muitas vezes com um sorriso no rosto. Eles não estão sérios, assim. Eles estão com um leve sorriso. Outros, inclusive, dão gargalhadas. Ha, ha! A gente vê nos textos assim, ha, ha! Né? Então, essas gargalhadas, elas também são muito presentes na tradição, principalmente na tradição dos yogis, dos grandes siddhas da Índia, assim. Então, isso que me vem em mente propriamente, assim, como prática mesmo, né? O riso, ele dentro da tradição meditativa, ele é como se fosse uma liberação. Por exemplo, o sofrimento, ele vem de um panorama mental muito de pensamentos que reificam a realidade, que solidificam, que cristalizam, tornam tudo muito objetivo e existente por si mesmo, assim, os valores das coisas, as coisas dão certo, dão errado, né? Minha vida está fluindo, não está fluindo por causa de tais e tais cenários, tudo é muito fora, e é muito sério a forma como a gente olha esses valores que se apresentam no cenário lá fora, né? Então, o riso dentro da tradição é quando você se liberta dessa solidez que as coisas têm a partir da solidez que a sua própria mente projeta nessas coisas. Então, é uma liberação interna. E aí o riso ele surge, né, dessa liberação. Então, esse é assim que a gente vê mais ou menos na tradição. Então, por exemplo, a cada liberação interna surge um sorriso, né? Agora, a forma que esse sorriso vai dar, quantas gargalhadas vai surgir, depende muito, acho que, do momento, da circunstância, do que foi liberado, do que foi visto, né? E da interação que está se tendo com outras pessoas ou com um meio onde você está, né?
Então a gente vê muito isso na tradição. No meu caso, eu não diria que o meu riso, assim, você comentou, né, que sobre a minha risada, eu não diria que é propriamente um resultado da prática meditativa do budismo. Minha avó dizia que eu ria desde pequenininho, assim. Ficava gargalhada. Ela fazia brincadeira comigo. E aí eu cresci meio assim, né? Mas eu lembro que na minha adolescência eu vivia uma fase muito difícil, assim, muito desafiadora para mim, onde as coisas não tinham muito sentido. E eu passei um tempo em depressão, né? E nesse tempo de depressão, que eu diria assim, iniciou-se como uma tristeza, uma falta de sentido, e depois virou uma depressão mais profunda, foi, tipo assim, alguns anos, 2 ou 3 anos, assim, nesse processo, desde uma tristezinha, uma falta de sentido, daqui a pouco eu vi que eu estava num buraco. Então, durou-se, assim, uns 2, 3 anos, um processo, assim, de tristeza e depressão. Nesse período eu lembro que eu não ria muito. Chorava? Chorava, né? Chorava bastante, dormia muito, dormia muito. Aproveitando a tua fala, dentro do que você acabou de explicar, existe uma consonância com os estudos do riso, porque uma das teorias do riso é justamente de que o riso é uma liberação Uhum, de uma tensão na qual uma mente ela se encontra numa situação que ela não consegue dar conta e aí o corpo ri. uhum, E outra coisa também que me chamou a atenção é o seguinte: você falou da prática do yoga e ser relativo ao corpo. Realmente, o riso é uma coisa diretamente ligada ao corpo, porque você trabalha uma quantidade enorme de músculos, ele está diretamente ligado à respiração, que também é uma atividade corpórea, uhum, e tem som, mas tem o sorriso, que é um componente do riso. Todo mundo que ri, sorri, mas nem todo mundo que sorri, ri, uhum, uhum, que é uhum, muito mais sutil uhum, e talvez não esteja dentro desse contexto do corpo. uhum, Quer dizer, não está presente, lógico, porque existe uma prática, acho que do Tao, alguma coisa assim, que se chama sorriso interior, que, uhum, na verdade, você não precisa nem abrir o sorriso labial, basta você trazer o sorriso que é interior, então não se uhum, expressa, ele não está para fora, você trazer esse sorriso para dentro, é como se fosse um brilho interno, uhum. tá? Mas eu não vou nem me alongar, porque senão eu perco até o fio da meada, Ah, porque você já traz tanto conteúdo só na primeira pergunta que eu já fico. Aí eu vou tentar aprofundar já mais um pouquinho. Tá? As quatro qualidades incomensuráveis fazem parte do budismo que você estuda, do sim, sim, budismo Mahayana, em geral. Mahayana. Uhum. Elas fazem parte do budismo inteiro, mas elas tomam uma ênfase dentro do budismo Mahayana como o que é chamado de bodhicitta da aspiração. Você podia falar um pouquinho mais sobre as quatro qualidades incomensuráveis e as 8 emoções perturbadoras? Uhum, Mais uma coisa breve, apenas para as pessoas perceberem a importância disso. uhum. É, as 4 qualidades incomensuráveis, elas uma aspiração, né? Um tipo de olhar, né, para os seres. Então, nós entramos em contato com os seres e, por exemplo, entramos em contato com o sofrimento deles e desse sofrimento brota em nós compaixão. Entramos em contato com o sucesso dele, com as conquistas desses seres, com o bem-estar deles, com a saúde deles e brota em nós um sentimento de amor, de vontade que eles continuem assim, né? Brota em nós também nessa relação com os seres, na medida que eles desfrutem desse bem-estar, dessas conquistas, brota em nós um sentimento muito grande de contentamento por eles, de apreciação por eles. E essa é a qualidade incomensurável da alegria ou da apreciação, também traduzida dessa forma. E aí nós temos também
uma aspiração de que eles não sejam perturbados tanto pela aversão quanto pelo apego, mas que eles permaneçam num estado equânime, onde as coisas todas têm uma qualidade que é uma qualidade da vastidão da mente. Então, essa é a qualidade incomensurável da equanimidade, a gente chama. E essas 4 qualidades incomensuráveis, elas surgem dentro desse contexto de abertura do coração, que a gente chama em sânscrito de bodhicitta, ou a mente altruística, como uma aspiração, ou seja, um olhar. Eu busco isso, eu gostaria de ver isso, eu gostaria de me relacionar com seres dessa forma. E aí nós temos como ação de prática disso, a gente tem o que a gente chama das paramitas, né? Das 6 paramitas, que são ações transcendentais, a gente poderia dizer, né? Que é a paramita da generosidade, a paramita da disciplina, a paramita da paciência ou da paz, a paramita do esforço, do esforço jubiloso ou da energia, a gente poderia dizer, a paramita da meditação, da estabilidade mental e a paramita da sabedoria. Então, essas são as 6 ações que a gente poderia dizer que vão, de fato, realizar essas aspirações que brotam da nossa compaixão, que brotam do nosso amor, da nossa apreciação e contentamento pelos seres e da aspiração que eles se mantenham em equanimidade. Tá? Dessa forma que a gente vê mais ou menos essa questão das 4 qualidades incomensuráveis. Essas 4 qualidades incomensuráveis, elas também servem como antídoto para estados mentais perturbadores, desequilíbrios mentais, né? Então, quando a gente entende, por exemplo, quando a gente escuta, por exemplo, se falar de emoções no budismo, a gente não tem esse termo emoções, né? O budismo ele olha as emoções não como diferenciadas ou separadas de estados mentais. As emoções fazem parte de um pacote que inclui muitos diferentes tipos de estados mentais. Então, existem estados mentais saudáveis e insalubres. Dentro dos estados mentais insalubres, nós temos alguns estados mentais insalubres que eles são chamados de perturbadores. Em sânscrito, tem diz klesha. Klesha, uma analogia que a gente faz dos kleshas é de um lago cristalino e calmo. Quando surgem perturbações nessa água, ondulações e perturbações, ela faz com que todas as máculas ou a sujeira que há dentro do lago levante. Então a água fica turva, ela começa a ficar turva, fica tudo meio confuso e surgem muitos pontos cegos ali. A gente não consegue ver as coisas de uma forma direita. Então, klesha significa essa perturbação mental. Por isso que muitas vezes se fala das emoções perturbadoras, né? Às vezes é colocado muitas vezes como 3, são os 3 venenos. Algumas vezes são colocados como 5, às vezes colocados como 6, dentro da categoria da roda da vida dos 6 reinos também, né? Como descrita pelo Buda. Então, essas emoções, elas vêm de um estado mental confuso e, a gente poderia brincar, eucêntrico, no Ah, sentido de, no sentido de autocentrado, né? Então, eu vejo o mundo e a verdade para mim, a realidade para mim é aquilo que eu vejo. Só que eu me esqueço que eu estou vendo de um lugar, de um ângulo, de um ponto de vista. E esse ponto de vista não abrange, não compreende toda a realidade como ela é. Então a realidade ela acaba se chocando com os meus pontos de vista, quebrando minhas expectativas, né? Fazendo com que muitas vezes as coisas não fluam direito para mim da forma como eu gostaria, né? Então ocorre esse choque de realidades, a minha realidade pessoal com a realidade real, não. digamos assim, né? Então, para remediar isso, a gente precisa ampliar a nossa visão e abrir o nosso coração para algo maior do que a gente. Eu acho isso muito poderoso, porque aqui eu entro numa linguagem que ela não é religiosa do budismo. Sim. Ela é uma linguagem muito da nossa experiência humana, né? A gente acaba se relacionando com a vida, com os outros seres, com as outras pessoas, sempre a partir de um viés muito pessoal. A gente toma as coisas de uma forma muito pessoal, né? O que nos dizem, por exemplo.
que falam da gente, o que falam das pessoas que a gente gosta, ou o que falam das pessoas que a gente não gosta. O nosso olhar para as pessoas que a gente não gosta também é muito pessoal. Por exemplo, outras pessoas talvez gostem daquela pessoa que a gente não gosta. Então sempre fica tudo girando em torno dos nossos critérios, dos nossos conceitos, valores, princípios, da forma como a gente entende a realidade. Então, para remediar isso, a gente precisa se abrir para ir além desses critérios pessoais, além desse olhar pessoal e tentar compreender outros olhares, outras formas de ver, né? Quase como se fosse um antropólogo ou um psicólogo, né? Tentando entender como outros seres experienciam a realidade de forma diferente de mim, dentro de um olhar mais neutro. Uma espécie de empatia. Surge daí o que que acontece? A gente começa a identificar outros olhares e encontrar pontos em comum, como também pontos discordantes, mas que são compreendidos. Então, a empatia ela vem daí, vem de uma conexão humana. Então, mesmo que a gente encontre pontos discordantes entre outros seres, a gente compreende que esses pontos discordantes muitas vezes causam desafios para esses seres. E aí a gente, compreendi, entendi, deve ser difícil para ele, né? Então aí vai surgindo. Então, uma forma de você remediar através dessas 4 qualidades incomensuráveis, essas perturbações mentais ou emocionais, é através da empatia. Mas a empatia, dentro do budismo, ela precisa de um tempero adicional, que a gente vai chamar da compaixão. Porque, por exemplo, hoje nos estudos que se vê, por empatia, a gente pode ter burnout, por exemplo, né? A gente pode Sim, sim, chegar a verdade. pontos de exaustão. Então, como é que é? As pessoas dizem é muito importante ser empático, mas daqui a pouco a gente é tão empático que começa a tomar o sofrimento do mundo para si. E aí não consegue resolver ele. E aí entra em depressão, entra em tristeza, se desgasta, né? Ou tenta fazer alguma coisa e não consegue, e a energia acaba, né? E não soluciona os problemas do mundo, né? Então, como é que a gente tem que adicionar esse tempero da compaixão nessa conexão humana que é a empatia? A gente precisa adicionar à empatia visão. Então, a compaixão dentro da tradição contemplativa, ela inclui uma visão de que aquilo que o outro está passando é algo passageiro. Ele está passando por isso. Tem algo acontecendo na vida dele, passando por ele. Mas isso que está acontecendo não é ele, não é a natureza dele, né? A natureza dele é como um céu, é livre daquilo, é um espaço livre, leve, solto, né? E quando ele se liberta dessa coisa que está passando, surge o riso. Sim. Agora, nossa, foi muita coisa agora ao mesmo tempo. Eu vou tentar fazer uma conexão, porque você falou de várias coisas de acordo com a visão budista. Uhum, E tem um profundo relacionamento com relação ao riso. Por exemplo, você, logo no começo, falou sobre as 4 qualidades incomensuráveis e citou que a alegria seria uma delas. uhum, Eu queria saber se você, a partir de uma alegria, você acessa as outras. uhum, Aliás, a partir de uma das qualidades, você acessa as outras. Por exemplo, se através do riso, você pode acessar a compaixão, o uhum. amor e a equanimidade. É isso que foi a quarta? Isso. Compaixão, amor, alegria e equanimidade. É a equanimidade que talvez seja mais difícil, porque você, quando fala de equanimidade, você remete a um estado de equilíbrio, que você Uhum, também falou das ondas mentais. uhum, Só que tem um detalhe que muita gente não sabe com relação ao riso, porque o riso é coisa, como é que se diz? Parece uma coisa muito agitada assim, é que quando você ri de uma forma profunda, você não pensa. uhum, Olha o detalhe da história. Então, e você também fala, depois, quando começou a falar das emoções perturbadoras, você acabou falando do conflito entre a visão muito pessoalizada e a abertura. uhum, O que acontece? Embora o riso seja um símbolo de abertura, uhum, existe também a possibilidade, porque até a própria prática ela tem vários níveis. Quando você
está no nível mais elevado, você tem uma abertura, uma capacidade de visão mais aberta. E isso é muito interessante, porque, na verdade, se você tem condensações, você tem choque, você tem tensões que se opõem e você acaba tendo choque. Uhum. E isso, aquilo reverbera e aquele tumulto mental no qual você se referiu. O riso também tem essa mesma capacidade, ele vem de um estágio mais elevado, onde você não tem pensamento, você só tem o regozijo dessa abertura, mas você também pode, quando você usa o riso de uma forma objetal, na qual você não está rindo para si mesmo, você não está rindo da própria condição, Uhum. você está rindo do outro, você está fazendo um riso objetal. E isso vai gerar conflitos. Daí aquela minha pergunta anterior, quanto mais você conhece os processos do riso, maior a possibilidade você tem de utilizar isso para obter méritos através da compaixão, usar seu riso para Uhum. aproximar pessoas, Uhum. para gerar condições alegres de vida, Uhum. gerar até as outras qualidades incomensuráveis. Uhum. E quando você não tem esse conhecimento, você começa a rir de piadas que têm também uma função, tá? Quando você, se você, por exemplo, condições de discriminação, você pode até rir disso, desde que o outro esteja, a quem está sendo discriminado, consiga estar no mesmo nível de liberação do que você. Só Uhum. que é uma condição muito difícil, muito peculiar, que as pessoas não É, têm condição de ter esse nível de empatia e compaixão, isso é verdade. Isso é bem entendeu? verdade. Eu já tropecei nesse lugar algumas vezes. De rir de uma coisa e a coisa. E o outro não estava rindo, né? Mas uma coisa, cara, isso que você falou é engraçado mais uma vez. Eu sempre gostei de provocar o riso. Uhum. Eu sou uma pessoa que eu tenho por característica olhar muito para fora. Eu dou Uhum. um valor, eu preciso da aprovação dos outros. Então, eu sempre gostei de provocar o riso, mas eu rapidamente percebi o seguinte: o riso é uma aventura. Você tanto pode fazer rir, como pode ficar aquele buraco negro assim, todo mundo no vácuo olhando para você. O que esse cara está fazendo? É. Entendeu? São exatamente os diversos níveis que você transita, tanto no riso quanto na Uhum. prática. Uma coisa que acontece é muito comum, né, no meio mais corriqueiro assim do dia a dia das cidades, né? As pessoas às vezes veem alguém rindo e se essa pessoa por acaso olhou para você ou passou a olhar por você rindo, alguns já perguntam: tá rindo do quê? Tá rindo de mim? É uma coisa séria assim, né? Exatamente. Então, como é que a gente remedia isso? A gente remedia com essa capacidade de sensibilidade, né? De ir além de si e tocar o outro, né? Mas muitas vezes a gente está muito em si, né? E eu acho que às vezes a gente precisa também pegar leve, né? No sentido de que eu não vou estar sempre com uma mente abrangente. Às vezes eu tô com a mente ela tá, digamos, em contato comigo, né? Muito em mim, nas minhas sensações, nas minhas reflexões, nos meus pensamentos, né? Então, às vezes a gente vai ver a vida filtrada por essas lentes, né? Que é digamos, a grande maioria das pessoas e a maioria dos momentos é assim, né? E esse filtro, ele tem pontos cegos. Então, a gente precisa entender que muitas vezes não é por mal, mas é por cegueira, por não ter visto mesmo. Pegar mais leve, né? Reduzir um pouco a seriedade, no sentido de que foi para mim. Você riu objetalmente para mim, né? Na verdade, aquilo não foi pessoal, mas foi um filtro, uma lente que estava ali operando, né? Quando aquela lente se dilui e eu consigo te alcançar, aí talvez eu não riria mais. É, isso aí que você está falando tem relação com a coisa que é estudada no riso, é o seguinte. Acho que foi Bergson que falou o seguinte: quando você ri de alguma coisa que é
ruim, difícil, você, na verdade, não está rindo da pessoa, você está rindo do fato de aquilo não estar acontecendo contigo, porque poderia estar acontecendo contigo. E é necessário também que não seja uma tragédia, ou seja, uma morte, uma coisa que a pessoa fique inutilizada, e que você também não passe por um processo, naquele momento, exato momento, você não pode sentir emoção, porque senão a emoção vai cortar esse tipo de riso, porque, na verdade, existem várias formas de você ser induzido ao riso. E até mesmo, por exemplo, assim, quando é uma situação mais séria, dentro da prática contemplativa, meditativa, não há nenhum problema em se manifestar ira, ou seja, uma energia que acorda o outro. Dizer, ei, você tá rindo de uma coisa muito séria. Hey, puxa o outro para aquele ponto de vista ali, né? De alguma forma manifesta uma energia que interrompe aquele olhar insensível, digamos assim. Sim. Então, dentro da prática budista, a gente acolhe esse tipo de energia também. Ele é uma energia muito poderosa e muitas vezes necessária, que às vezes é representado na sociedade a gente como algo, um protesto, por exemplo, assim, eu não aceito essa injustiça, eu protesto contra ela, né? Eu chamo atenção em relação a isso, de uma forma enérgica para que o outro realmente consiga se sensibilizar, né? Então, eu acho que tanto o aspecto mais pacífico quanto o aspecto mais energético, a gente poderia dizer, eles são ambos necessários. Engraçado que você falando agora, essa posição enérgica que você falou, pode ser obtida através de uma risada. Você pode conter o deboche alheio, o riso de deboche alheio, com outra risada. No qual o sujeito dá uma risadinha de sarcasmo, de um tropeção que se dá, você... Tá rindo de quê? E por assim vai. Agora, vamos, eu vou primeiro tecer um comentário, e depois eu vou fazer uma perguntinha. A teoria do risível de Schopenhauer, conhecido como a teoria da incongruência, parte, a grosso modo, da relação inconsistente entre intuição e conhecimento racional. Tá. Ou seja, os conceitos se esforçam por substituir as intuições, mas falham em sua exatidão. Nesta falha, quem celebra alegremente é a própria intuição. A explicação do riso reside, portanto, na constituição cognitiva, ou precisamente na sua limitação que dá passagem ao corpo. Mas o que leva um pessimista a teorizar sobre o riso? Se o riso implica em alegria, estaria em um caminho para a felicidade? Mas a felicidade, segundo a metafísica da vontade, é um erro causado por ilusão. Entretanto, quando considerados os problemas ligados à eudaimonia, felicidade, Schopenhauer admite a possibilidade de sermos pragmaticamente felizes através da sabedoria da vida, ou seja, aquela sabedoria mais profunda seria capaz de prover felicidade. Isso, de alguma forma, tem uma relação com a prática do Dharma, da iluminação. Tá? Aí, deixa eu só qualificar isso aqui, porque isso é um texto de Tiago Ribeiro de Guimarães, Tiago Ribeiro de Magalhães Leite, e ele, eu acho que é um budista, não tenho certeza não, mas esse texto sugere uma relação. Aí a minha pergunta é: esse texto sugere uma relação do riso com a vidya, ou seja, o riso tem uma relação com a ignorância? E se isso é procedente, a gente poderia relacionar o riso com os outros 11 elos, ou seja,
O riso, na sua essência, ele produziria felicidade e estaria nessa visão mais ampla de vida que é a iluminação. Uhum. Tá? Mas uma vez que a gente entra no processo de avidya, Uhum. o riso acompanharia e em cada uma das etapas ele ia tomando uma forma diferente. Uhum. A minha ideia, quando eu tentei montar essa pergunta, era fazer essa relação. Uhum. Entendi. É uma pergunta séria. Que ela envolve muitos conceitos, né? Conceitos que às vezes demanda da gente algumas horas para tratar, por exemplo, os 12 elos da originação interdependente, né? Que o Buda ele percebeu, ele chamou de em sânscrito de Pratitya Samuppada, né? A gente poderia dizer também 12 elos da, da realidade que surge de forma coemergente. A gente poderia dizer também dessa forma que surge interconectada com outros elementos, né? Ou a gente poderia ver também a partir de uma outra análise dentro da causalidade isso também, esses 12 elos. Assim. Agora, a tua pergunta ela se refere mais, eu acredito que a dentro do contexto de Avidya, por exemplo, que é a pergunta central e é o primeiro elo dos 12, Avidya, o que é a Avidya? A Avidya a gente poderia traduzir de uma forma técnica como insciência. Então, nós temos por exemplo, quando a gente vai falar na psicologia budista, qual é que é a natureza da consciência? A natureza da consciência é lúcida e brilhante. Essa lucidez, ela carrega consigo um aspecto de ciência, onde há consciência dela mesma e do que dela surge. Então, por exemplo, assim, às vezes as pessoas não conseguem distinguir a consciência separada de coisas, ou seja, consciência de algo, Sim. né? Mas dentro do contexto contemplativo e meditativo, até isso surgiu numa discussão filosófica dentro de uma aula de filosofia ocidental, que eu estava participando, aonde a gente estava estudando um pouco da filosofia da mente, e o professor deu essa definição, onde a consciência sempre surge como consciência de algo. Então, quando surge o algo é o gatilho para a emergência da consciência. Então, sem o algo não há consciência, né? Então, dentro do entendimento dele sobre um viés da filosofia da mente, é assim que a consciência surge, sempre na relação com algo. Dentro da prática contemplativa, dentro da meditação, dentro da tradição budista, a gente começa a perceber, por exemplo, o fluxo de pensamentos. Então, seria consciência dos pensamentos, né? E não mais do conteúdo dos pensamentos, seria do movimento de pensamentos. Ainda é uma consciência de algo, mas é mais sutil do que de algo concreto ou imaginário que surge pela imaginação refletida através de pensamentos. Agora, nesse treinamento, no qual a gente vai começando a perceber o fluxo de pensamentos, daqui a pouco surge a ausência de pensamentos. E há um aspecto da mente no qual tem consciência desse intervalo de pensamentos, mas não tem consciência de algo. Por exemplo, não é consciência da ausência. A ausência não é um pensamento em si, né? É o que a gente vai chamar esse ponto de uma presença primordial da mente, ou uma presença muitas vezes chamada de primária da mente, né? E esse ponto é o ponto que a gente chama de vidya, que é a ciência, né? Ou muitas vezes traduzido também como lucidez, como consciência prima, como consciência primordial. E a vidya seria quando eu tomo um ponto interno, um referencial interno,
no qual eu olho algo, ou eu olho pensamentos, ou olho conteúdo de pensamentos, ou olho todo o imaginário que surge através de estímulos sensoriais. Só que sempre quando eu olho algo, eu estou olhando de algum lugar, de algum ponto interno. Então, quando eu olho de algum ponto interno, eu perco a minha visão sobre outros pontos de vista. Sim. Isso é a avidya. A avidya, muitas vezes, é traduzida também como cegueira, e é representado dentro da roda da vida como a imagem de um cego, alguém que está com uma flecha no olho, né? Mas geralmente é com um cego. Então, essa cegueira não quer dizer que eu não vejo nada. Eu vejo só aquilo que o meu ponto de referência me permite ver. Então, isso é a avidya, né? Então, dentro desses pontos de referência, tem coisas que eu vejo, tem coisas que eu não vejo. Então, quando eu mudo de ponto de referência dentro de avidya, muitas vezes eu libero um outro ponto de referência anterior. E aí pode surgir uma risada. Mas ainda é ilusão, ainda é avidya. Só que eu liberei um ponto de tensão ou de cegueira, entrando para um outro referencial um pouco mais amplo, muitas vezes, um pouco mais flexível, né? Um pouco mais lúdico, não tão sério. Mas ainda eu estou produzindo imagens, conceitos, valores, projetando sentido nas coisas. Mas de um ponto ilusório ou de uma mente que está simulando a realidade dentro do seu campo de consciência, um pouquinho mais amplo do que o ponto anterior, do que a visão anterior. Então vão surgir liberações e risos dentro da ilusão também, né? A gente vê isso Sim, sim, acontecendo sim, sim, direto com as sim, sim, pessoas. sim, sim. O próprio riso seria uma consequência da ilusão. Uhum, Aí é que está a questão. Você falou logo no começo que a mente primordial seria um processo lúcido uhum. e Brilhante. brilhante, certo? E agora, no finalzinho, você falou de risada como uma coisa relativa à liberação. Uhum, E eu quero trazer justamente essa questão da diferença entre o riso e o sorriso. O riso e a liberação a gente já concordou. uhum, Mas o sorriso, eu poderia chamar esse brilho de sorriso, uma vez que ele não tem nem expressão facial. Seria um riso tão interno que seria esse brilho da mente primordial. uhum, Tá? É lógico que isso é uma elucubração, é uma coisa da minha mente, é um pensamento, é uma imagem que eu estou criando. uhum, Mas seria uma teoria de que, de acordo com o que aqui fala, uhum, que ele fala que admite a possibilidade de sermos pragmaticamente felizes através da sabedoria da vida. O que ele chama aqui de sabedoria da vida seria a sabedoria última, uhum, que na verdade não é nenhum saber e não dá para a gente expressar em palavras, se eu bem uhum, recordo. uhum, Não é isso? uhum, Só estou querendo criar uma relação, mas, de qualquer maneira, para mim ficou expresso durante a sua fala sobre a vida apenas, porque nos 12 elos, tudo isso seria, todos os 12 elos seriam decorrência de avidia, uhum, não é uhum. isso? Sim. Então, as coisas iriam se processando, Uhum, e o riso da mesma. Aí que está, você vê, dentro do que eu estou falando, o sorriso seria a mente primordial e o riso já seria um produto de avidia. uhum, E a partir daí, já que houve uma liberação, outras liberações, outras deliberações também acontecerão. uhum. acontecerão. O riso, dentro dessa perspectiva de avidya, ele pode ser um produto de avidya, ou ele pode ser uma expressão também de vidya. É uma expressão de vida. Ele pode ser uma expressão de vidya também. Pois é, aí eu particularmente chamaria a expressão de vida sorriso, Uhum, uhum, entendeu? uhum. Que é um brilho que você tem, porque Então, qual é a diferença, então, dentro desse conceito que tu está trazendo de sorriso e riso? Como é que tu diferencia os dois? basicamente, eu poderia dizer, nesse nível, uma coisa tem uma energia que houve necessidade de haver uma liberação, a outra não, ela é autoexpressiva, ela já Uhum, é o sorriso, é como se é lógico que pode ser até que eu esteja falando uma coisa absurda, mas é como se a mente primordial se autolocupletasse, sim, perfeito, perfeito. entendeu? Ainda assim,
nesse contexto de avidya, a gente poderia dizer que há ambos, né? Porque a liberação que surge de avidya, ou seja, da cegueira, da confusão, da ignorância, quando a liberação surge, você tem vidya, Ah, sim. né? Então, nesse contexto de liberação, ali é uma expressão de vidya, ou seja, abriu-se o campo de visão, abriu-se o céu da mente, o espaço da mente, o brilho da mente. É porque, na verdade, se a mente primordial é a totalidade, não tem como você ter uma expressão de avidya sem que seja propriamente uma consequência de vidya. É isso, mais ou menos? É, é. Porque, se a gente for olhar, esse conceito de avidya, ele pode ser tratado também de uma forma filosófica, não experiencial. Então, por exemplo, a vidya é simplesmente vidya afunilada. Ou seja, o mesmo brilho e lucidez da mente, ele está ali, só em um espaço reduzido, Sim. É né? como se houvesse como se um filtro intervisse. Como se um filtro, ou a gente poderia dizer, de uma forma mais técnica dentro da tradição budista, com um referencial, Ah, tá. né? Então, aquele mesmo brilho e lucidez, transparência da mente, ele está presente em todos os referenciais, em todos os pontos de avidya, de ignorância. Só que ele não é visto porque o que é visto a partir daquele referencial é o que a mente permite ver, ou o direcionamento da mente que surge a partir daquele referencial. Então tem uma qualidade que está presente ali que não está sendo vista, mas é a qualidade de brilho, transparência da mente, né? Só que aí, quando o referencial ele é desarticulado, ou quando a gente se desprende desse referencial, esse brilho e transparência, ele assume um espaço, né, incomensurável. Você sabe Deve o que ter. que me aconteceu agora? É. Quando você estava me trazendo essa explicação, eu vi em você um sorriso interno que não estava expresso e me dá vontade de rir, como se fosse uma expressão do que você estava sentindo. Hum. A gente ri, entendeu? O sorriso está lá presente. Aí, cara, quando você pensa, algo faz com que eu perceba esse sorriso. E aí eu rio, entendeu? É, cara, na verdade, é assim. E eu acho que essa é a função do riso. Na verdade, quando você começa a aprofundar, mergulhar numa situação que você não vai dar conta, é como no Zen o pessoal fala do Koan, então a única saída para isso é rir. Solta. 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 Às vezes é difícil soltar, né? Deixa eu ver aqui. Sutra do Coração, Sutra do Coração também faz parte da sua tradição? Faz. Pois é. Tradição marrena. Sutra do Coração. Na medicina tradicional chinesa, o riso e a alegria estão ligados ao órgão do coração. Uhum. O coração é um símbolo universal das emoções mais nobres e, fisiologicamente, o riso estimula o coração intensamente. Essa pergunta agora, então. Relacionar o sorriso ao Prajnaparamita seria um equívoco? Não, seria certeiro. Certeiro no Com coração. certeza. Porque o Prajnaparamita é o processo que leva à liberação. Então, essa palavra Prajnaparamita entre, por exemplo, a gente estava falando de bodhicitta, né? Da abertura do coração. Coração e mente na tradição contemplativa é unificado, é uno. Então, o que biparte coração e mente são, digamos, os pensamentos dualísticos, a gente poderia chamar assim. A gente começa a ver as coisas a partir de vieses que não são integrativos de todo o nosso sistema operacional, que inclui corpo, energia e mente. Então, o processo da abertura do coração é um processo integrativo, holístico. A gente poderia dizer assim, usar essa linguagem, né? E aonde você vai integrar, né, o corpo
a energia e a mente. Às vezes a gente está distraído do corpo. Às vezes a nossa energia de hábito não quer fazer uma coisa que a nossa mente diz para fazer, né? Sim. Então a gente vai trabalhar num sentido de gerar ressonância, sintonia entre corpo, energia e mente, dentro desse aspecto de que a gente chama de bodhicitta, ou abertura do coração e mente. Nessa abertura do coração e mente, eu falei para ti antes que havia as 4 qualidades incomensuráveis enquanto uma aspiração, enquanto direcionamento no nosso olhar para os seres, e havia as paramitas, né? Que seria a ação que busca realizar essa aspiração. A sexta paramita é a Prajna Paramita, né? E o Sutra do Coração, ele é aquele que descreve a essência dessa sexta paramita, paramita do discernimento. Então, paramita por quê? Em sânscrito diz paramita. Param significa o outro lado, a outra margem. Ita significa ir ou ter atravessado, ter chegado. Então, digamos que nós estamos na margem de avidya, da ignorância, dos pontos cegos, da confusão, né, da cegueira mental. E a outra margem é a margem da lucidez. A gente faz essa analogia. Essa palavra ela é baseada nessa analogia, né? Então, é o processo que te leva à margem da lucidez. O processo que te leva da margem de avidya, da ignorância, à margem de vidya, de lucidez, de ciência, de visão, né? Então, prajna aqui significa um conhecimento mais elevado. Pra é um intensificador em sânscrito. Nha ou jna significa conhecimento, a qualidade conhecedora da tomada de ciência da mente. Então, prajna ou pragya, muitas vezes em sânscrito a gente diz, significa discernimento. Não é só um conhecimento teórico, um conhecimento racional, abstrato, mas é quando o nosso olhar ele discerne algo, ele consegue compreender algo em suas nuances. Então, Prajna Paramita é o processo que nos leva a... Ah, agora eu vi. O agora eu vi a gente vai chamar de Vidya. Vidya em tibetano a gente chama de Rigpa, né? É a palavra tibetana para o sânscrito Vidya é Rigpa. Então, se abriu. Esse é Vidya. O processo que me levou a esse lugar é Prajna Paramita. Então, o Sutra do Coração ele vai descrever esse processo. É impressionante. Só rindo. Só rindo, porque Rigpa. Vou rir. Rigpa. Eu lembro de numa iniciação que a gente chama de transmissão da natureza da mente, ou a gente chama de introdução à natureza da mente, que uma vez um mestre que eu convidei para vir no Brasil dar ensinamentos, o Gyatso Tuku Rinpoche, então ele deu essa introdução dentro de um contexto de iniciação de Guru Padmasambhava. E aí, nessa introdução, tem um momento onde ele expressa esse som. Cara, essa coisa do Ra, o Ra, já me foi dito que o Ra seria o Prajna Paramita na sua versão mais, como é que se diz, curta. Como se o Ra fosse todo o conteúdo do Prajna Paramita reduzido a um mantra, ou sei lá, o que é exatamente o Ra. Esse seria o A. A. Não é o Ra, porque o Ra também existe dentro da língua tibetana e em sânscrito também. Na verdade, essas sílabas, elas são sílabas mântricas sânscritas reproduzidas na mesma sonoridade em tibetano. Então, é o sânscrito A e o sânscrito Ra. São duas sílabas diferentes. No Prajnaparamita, a essência do Prajnaparamita, o coração, ou digamos, a gente poderia dizer o Prajnaparamita em uma só sílaba,
Isso. É o A. Ah, Então, A tem mais um sentido de liberação ou de soltura, ou a gente poderia dizer... Sabe quando a gente suspira? ah, Ah, o suspiro é um soltar, não é? sim. Então, a gente está tenso, né? A gente... então a gente se abre, é o soltar, é uma liberação. Esse é o A. E o Rá? O Ra já é o brilho. O Rá já é o brilho. Hum. Então tem um soltar que vai abrir e tem um Ra que vai expressar o brilho. Ambos estão contidos no riso. O Rá se identificando talvez, mas não sei por quê, me parece que aí acontece uma inversão. Porque o A, ele, ele estaria contido no sorriso. Você pode fazer um... Ah, Entendi. tá? Uhum. E o Rá, só que aí, no caso, pelo que você me falou, o A antecederia o Rá, É o processo de liberação, de abertura. certo? Mas não vamos ficar presos porque o negócio é rir. Isso também são formas de introduzir, né? De forma geral, o A ele representa essa liberação de conceitos, liberação de condicionamentos, né? Então é o processo de uma liberação mesmo, de um suspiro profundo, né? Já o Ra, ele é a expressão que vem dessa liberação. Então, quando a gente vê na própria literatura, né, o Ra surgindo, a gente vê isso como uma expressão que vem desse lugar de liberação. Entendi. Não sei se o nome é Ixim Dexim, Hum, isso não é da sua... Ixim Dexim significa transmissão de coração para coração. hum, Transmissão sem palavras ou transmissão da mente para a mente. hum, Eu não sei se isso é do Zen. Você nunca ouviu falar de Ixim Denchi? Se quiser dar uma olhada, onde é que tá? aqui. Ó. Denshin. Eu acho que é do Zen. Isso é coisa Eu do acho que é em Zen, né? japoneses. Uhum. Não, então vamos pular essa. Vamos lá para a próxima. Bodhisattva é qualquer pessoa que, movida por grande compaixão, gerou Bodhicitta, que é o desejo espontâneo de atingir o mesmo status do Buda para o benefício de todos os seres sencientes. Aí eu pergunto para você, você acha possível gerar Bodhicitta sem sorrir? Tirar bodhicitta sem sorrir? A gente poderia dizer que, dentro do contexto da bodhicitta da aspiração, existem muitos níveis. Então, por exemplo, num nível de compaixão, a gente poderia entrar em contato com a dor, com o sofrimento de outro ser, e num primeiro momento a gente olhar essa dor e sofrimento a partir dos olhos ou referências dele. Então, naquele momento a mente ela está estreita, né? Então a gente pode a flexibilidade mental, que a gente poderia dizer usar a linguagem da psicologia ocidental, a fluidez cognitiva, ela permite com que você assuma diferentes referenciais, né? Então a mente, mesmo a mente que já está um pouco mais trabalhada, ela também pode assumir referenciais estreitos, né? Então, num primeiro momento, quando eu entro em contato com o sofrimento do outro, eu posso olhar essa dor e sofrimento a partir dos referenciais dele. E nesse momento pode surgir tristeza, pode surgir um choro. Eu posso chorar junto com o outro, pela dor que o outro está sentindo. Mas é em meio a esse choro, essa fluidez cognitiva me permite também eu ir além daquele referencial. E aí eu expando e eu tenho uma liberação. Aí eu posso ter uma liberação interna, que ao mesmo tempo ela está sensível à dor do outro, mas ela mesmo tem um olhar que libera o outro daquilo no momento, na hora, né? Não que o outro vai sair rindo, Sim, mas eu liberei ele dentro da minha mente. Eu liberei aquele problema, aquela questão por dentro. Ou seja, não é o problema, ele não tem uma realidade inerente.
É o modo como o outro está se relacionando com aquele desafio, com aquela circunstância, que torna aquela circunstância com aquele peso, com aquele teor, com aquela coloração. E a minha mente, por tá sendo permitida a ela se estender, se ampliar dentro desse campo de fluidez cognitiva, eu consigo ver além do que o outro está vendo naquele momento, né? Sim. E aí surge uma liberação interna. Essa liberação interna, ela pode expressar um sorriso enquanto um brilho ali, né? Que é um brilho que não vai expressar um sorriso, por exemplo, de rir da situação, porque naquele momento eu entendo que o outro não está vendo de onde eu estou vendo, mas há uma liberação enquanto um brilho interno que vê além dos referenciais pelos quais o outro está vendo a situação. Mas perfeito, mas pelo que eu consegui entender, dependendo do nível de bodhicitta que você esteja atuando, Uhum, você pode até chorar. E não há contradição com relação ao riso, porque isso é uma visão minha. O riso e o choro, eles fazem parte de um mesmo todo, uhum, conforme a luz e a escuridão. Não tem uhum. luz sem escuridão. Sim, sim. Uhum, Então, também não tem riso sem choro. uhum, E é justamente o que você disse. Naquele momento, você conseguiu acessar a dor que acontece por conta da, do filtro que aquela pessoa está usando, você chora como se fosse uma forma que também é uma forma de descarregar. O uhum, riso é um descarrego e o choro uhum, também. uhum, Porém, como você acessa outros níveis, você leva esse sorriso que você tem da abertura para aquela pessoa e traz alívio, você traz descarrego de um outro nível para aquela pessoa. É mais ou menos isso? uhum. É porque se você pensar, nós vivemos num mundo ah, que tem muita ressonância entre diferentes frequências de energia. Por exemplo, a gente recebe energia do sol, a gente recebe oxigênio da natureza, a gente sente o calor, o frio, a gente está trocando energias para o nosso corpo, ele irradia Sim, sim. calor, né? Então a gente está todo o tempo trocando energias. A nossa mente, o nosso cérebro irradia eletricidade, energia. Então, nossos estados mentais também irradiam, nossos estados emocionais também irradiam energia, a gente está trocando isso o tempo inteiro. No momento onde eu estou irradiando um estado de liberação, eu estou trocando isso com o outro. Sim, Mesmo que o outro não esteja vendo através dos seus filtros mentais, o sistema dele está recebendo isso. muito bom. Eu estou rindo, sabe por quê? Porque você me botou no meu devido lugar. Olha, você está falando de riso, sorriso, tudo muito bacana, mas riso é apenas uma qualidade de energia, Uhum, uhum, entendeu? uhum, Mas eu ainda assim fico muito satisfeito porque é trazer luz para uma ferramenta que é pouco utilizada e é muito potente, uhum, uhum, entendeu? Ela atravessa os séculos de humanidade. Eu tentei mostrar que atravessa também, aliás, tudo, né? Isso também não é vantagem nenhuma, porque tudo está contido nos 12 elos, uhum. mas o riso também. Com certeza. E deixa eu ver aqui. Eu acho que isso também faz parte da tua tradição. Poderia comentar brevemente se existe uma importância simbólica na iluminação de Mahakashyapa com um sorriso, sendo este o primeiro sucessor de Shakyamuni Buda? Hum. Esse é um episódio na literatura que conta a vida de Buda. Ele é passível de muitas diferentes interpretações, porque foi uma comunicação silenciosa que houve entre o Buda e seu discípulo Kashyapa, né? Você diz que o Buda ele estava nesse estado que a gente poderia chamar de uma mente vasta como o céu, e ele mostra uma flor para Kashyapa, né?
E Kashyapa olha a flor e acessa essa flor a partir desse vasto céu da mente, no qual o Buda estava. Então, o Buda, se diz que muitos ensinamentos do Buda, eles são oferecidos através de uma inspiração que vem a partir do lugar de onde ele está internamente. Então, às vezes ele não está dizendo as coisas em palavras, mas ele está transmitindo além das palavras também, inspirando ou irradiando uma frequência de energia que vem desse outro lugar. Então a gente poderia talvez interpretar nesse momento, né, tentando interpretar esse episódio, eu diria que a flor, ela apareceu dentro da mente de Kashyapa, refletindo essa vastidão da mente dele. Como se naquele momento a flor ela representasse o próprio brilho da mente dele, que vai muito além da própria flor. Então, o sorriso ali significa o acesso de Mahakashyapa a essa experiência do brilho da mente. Pois é, exatamente do jeito que você já havia falado anteriormente. Quando você acessa essa condição de mente, a condição primordial, você naturalmente sorri. É. É. Não, eu só Porque é falo como que... se fosse, por exemplo, na tradição indiana se usa muito a representação da flor de lótus, né? Uhum. Então, a flor de lótus, ela tem uma representação muito forte, ela está intimamente ligada com o próprio conceito de Buda, ou de desperto, liberto, né? Então, por exemplo, a flor de lótus, ela, em sânscrito, ela é chamada de Padma, né? Lótus é Padma. E a gente diz em sânscrito Padma Bud, que significa o abrir, o desabrochar, o acordar da flor de lótus. Bud é a raiz para Buda, para o termo Buda, é a raiz em língua sânscrita para o termo Buda. Então, Buda significa esse abrir, né? Esse abrir. Quando a consciência ela se abre, ela desabrocha, ela tem uma abertura de energia que acompanha isso. Então, por exemplo, a gente poderia dizer que quando a mente ela está operando e modulada a partir de estados mentais, de lentes mentais específicas, ela está mais restrita e toda a sua energia está concentrada em direções que vêm a partir desses referenciais internos. Então, é uma energia concentrada ali. Sim. Quando você abre a mente, ou seja, você se liberta desses referenciais, essa energia que estava concentrada, ela se descarrega e se dilui num espaço dentro. Então, é como se fosse uma abertura do peito, uma concentração de energia que se abre, que goza desse espaço. Então, é um gozo ali. Esse gozo está intimamente ligado a esse sorriso interno, a um gozo interno nessa liberação. Pois é, cara. Na verdade, a minha tentativa foi trazer como algo simbólico o fato do Mahakashyapa ser o primeiro, Uhum, entendeu? uhum, A ser discípulo do Buda. Então, uhum, pelo menos para mim, que estou focado no riso, aquilo se tornou simbólico. sim. Era um dos discípulos mais antigos, né? Mas digamos que dentro da tradição específica do budismo Zen, ele é o primeiro na linha de transmissão mente a mente, ou na linha de transmissão de realização, né? Então, é como se ele atingiu a budeitude ali. Ele recebeu essa transmissão, né? Nesse momento aí, na linha de sucessão, no que diz respeito a uma linhagem experiencial de liberação. No budismo Zen, depois do Buda, ele é o primeiro Mahakashyapa. Se eu não me engano, se eu estou correto, né? A minha lembrança Uhum. desses ensinamentos do budismo Zen. Assim. Acho que é apenas um desejo, algo bem mundano mesmo, mas eu gostaria de obter a iluminação num processo mente a mente com um sorriso.
Já pensou? Você poderia ser o meu mestre. De repente, eu estou aqui com você. Pô, me iluminei. Bem, gente, eu acho que primeiro eu queria te agradecer, Lama Digme Lawang. A gente poderia dizer que a tua consciência, ela já é iluminada e autoliberta por si mesma. É só uma questão de ver e não ver, né? Então, tu não precisa ser liberado, porque a tua mente já é, em sua natureza, autoliberta, autobrilhante. A gente precisa só reconhecer, né? Em tibetano a gente diz reconhecer. E talvez eu precise reconhecer esse meu sorriso. Algumas tradições tratam os 12 elos da originação independente como se você tivesse que voltar. Você está Uhum, frequentemente indo do primeiro ao 12º, e o caminho do Dharma seria o 12º em direção ao uhum. primeiro. O mesmo eu posso tentar fazer com o meu riso. Em vez de ficar rindo aqui, que nem bobo, para cima e para baixo, falando, teorizando, e fazendo acumulações de risos e sorrisos até chegar ao sorriso essencial. Quer uma dica Aceito, para com certeza. integrar esse processo da yoga do riso com essa liberação mais sutil? A gente, enquanto estiver rindo, a gente olha para o aspecto qualitativo da mente enquanto ri. Então, você está rindo e aí você olha para a mente. E aí vê o que está acontecendo com ela, né? Então, essa é uma direção. Pô, isso, cara, isso não foi uma direção, isso foi um prêmio na loteria, cara. E eu vou até explicar por quê. O que acontece? Eu tinha planejado fazer um fechamento trazendo uma informação sobre o yoga do riso. Uhum, Yoga do riso é uma proposta de um médico indiano chamado Madan Kataria, uhum, que ele não se conformava de a ciência já ter conhecimento dos benefícios do riso uhum, e isso não ser usado de forma preventiva. uhum, E aí ele começou a elaborar uma série de protocolos que mistura brincadeira, porque a brincadeira também é uma coisa muito interessante em termos de desenvolvimento espiritual, e com trabalhos em grupo, e movimentação, e pranayamas e tudo mais. Mas a grande sacada dele, eu acho, que também não é dele, isso já vem de outras tradições espirituais também. uhum, A Seichon Wei uhum, faz esse tipo de riso, uhum, que é você rir por treino. uhum, Você não ri porque como é que se diz? Entrou em contato com alguma situação bem-humorada, ou uhum. porque alguém contou piada. Você ri porque você está treinando o seu riso. Então, por exemplo, nós estamos aqui batendo papo. Eu posso simplesmente olhar para você, ou não olhar para qualquer coisa e agora eu vou treinar o riso. Só que isso tem consequências. Dependendo da circunstância, lógico, Uhum, isso vai contagiar. E aí você começa a ter o riso natural. uhum, Mas, independente do riso natural, isso vai ter consequências para o seu corpo, para a sua condição fisiológica. uhum, Primeiro, que você vai estar trabalhando uma série de músculos. uhum, Segundo, você vai estar trabalhando a respiração. Terceiro, que você vai estar trazendo uma mensagem para a sua mente de uhum, que está tudo bem, porque se estivesse comendo tiro, você não ia estar treinando riso. Então, você está numa condição que, para a mente, é uma condição segura. Então, isso que você trouxe agora é super importante porque existe no yoga do riso uma prática chamada meditação do riso, que é uhum. você trabalhar esse riso que horas é forçado, mas quando feito em grupo acaba sendo genuíno, e só que nunca foi
proposto que você acessasse esse lugar de mente Uhum. durante essa prática. Então, você trouxe um refinamento para o que é chamado de meditação do riso, Que bom. entendeu? Uhum. Por isso que eu falei que isso é um prêmio, Uhum. porque tem muitos benefícios, mas esse pode ser um benefício mais refinado que pode ajudar tanto a sanga quanto aqueles que, de repente, estão no yoga do riso e aqueles que, porventura, estão tendo contato com a nossa fala a primeira vez. Maravilha. Aí a gente pode fechar rindo. Querido, obrigado. Obrigadão, Prazer, viu? cara. Pô, imenso. Agora, se a gente quiser, fecha isso aí. Foi muito show. Cara, eu não sei você, Lama, mas Vamos fechar isso aqui, então. fecha esse negócio, fechar rindo.